Você já imaginou passar a madrugada cercado por corpos e perceber que nem todos estão realmente em silêncio? Deixa o like e inscreve no canal. Vamos ao primeiro relato. Plantão noturno sempre teve algo de solitário. Mesmo para mim, que aprendi a conversar com o silêncio e suportar o frio do necrotério como se fosse parte da rotina. Meu nome não importa, mas sou médico legista há mais de 15 anos. E apesar de já ter visto de tudo, o que aconteceu naquele mês de junho não entra na lista do que se explica com ciência. Cheguei por volta das 10 da noite. A recepção estava vazia e o único segurança de plantão cochilava com os pés sobre a bancada. A unidade já tinha recebido os corpos do dia e um deles me chamava a atenção desde a entrada. Um homem entre 40 e 50 anos que chegou sem documentos, encontrado morto em uma estrada vicinal nos arredores da cidade. A Polícia Civil anotou que o corpo estava inteiro, sem ferimentos visíveis, nem marcas de violência. Mas o que intrigava era o semblante, como se ele tivesse sido pego de surpresa por algo grande. Não medo, pavor. Deixei o corpo por último enquanto fui terminando os casos mais simples. À medida que a madrugada avançava, o silêncio foi ficando mais espesso. Era um daqueles silêncios que incomodam, que se mexem, o tipo de silêncio que você escuta. Terminei o exame de uma vítima de AVC por volta das 2:30 da manhã. Fiz a ficha, conferi os documentos e voltei à câmara fria para pegar o homem da estrada. Mas ao abrir a porta, percebi que uma das gavetas estava entreaberta. A dele. Não gosto de dramatizar, sou cético. Sempre fui, mas aquela gaveta não abre sozinha e eu tinha certeza absoluta de que a trave metálica tinha sido fechada quando coloquei o corpo ali. Encostei a porta devagar, olhei ao redor. Ninguém. Peguei o corpo, coloquei sobre a mesa, prendi as fitas nos braços e liguei a luz superior. A sala ficou alaranjada com aquele tom frio do neon antigo. Comecei a limpeza padrão do tórax, retirando as roupas que ele ainda usava. Nada fora do comum. Mas quando me virei para pegar os instrumentos, senti algo estranho. O visor do monitor cardíaco que ficava na sala para treinamentos e estava desligado há dias. Acendeu. Primeiro um bip, depois a luz verde piscando, e não tinha ninguém ligado a ele. Tranquei a mandíbula por instinto e fui até o aparelho, desligado, sem fios, sem tomada. Era impossível aquilo estar ativo. Enquanto tentava entender, um som seco veio da bancada. Uma das pinças caiu sozinha no chão. Girei de volta para a mesa. O corpo estava com os olhos abertos. Antes que você pense em reflexos pós-morte, deixa eu te dizer, isso eu conheço bem, e não era isso. Os olhos estavam arregalados, fixos em mim, e o mais absurdo, uma lágrima escorria do olho esquerdo. Aquilo me travou. Não sei quanto tempo fiquei parado ali, encarando aquele cadáver. Quando consegui me mexer, fui registrar tudo. Liguei o gravador de voz e comecei o procedimento de autópsia mesmo assim. Eu precisava seguir, era meu trabalho. Ao fazer a primeira incisão na região peitoral, o bisturi travou na carne como se ela estivesse viva. Dura, quente, não faz sentido. A rigidez cadavérica já devia ter passado e o corpo estava há mais de 12 horas em temperatura controlada. Cortei com força e comecei a abrir a caixa torácica. O barulho que veio de dentro me gelou por inteiro. Era um som úmido, como se algo estivesse se movimentando dentro do peito, mas não havia coração batendo ali. Quando abri a cavidade completamente, encontrei o pulmão esquerdo com uma coloração diferente, quase negra, e entre os tecidos, uma espécie de costura, como se alguém tivesse aberto aquele corpo e fechado de novo. Mas não era cirurgia, era algo grotesco. Antes que eu pudesse examinar mais de perto, as luzes da sala piscaram 3 vezes. O monitor cardíaco apitou mais uma vez, dessa vez mais alto, com um número impossível, 57 BPM. O corpo estava sem sangue, sem sistema funcional. Era só matéria,
E ainda assim, estava vivo? Ou era outra coisa? Ouvi um barulho vindo do corredor. Deixei a sala e andei até a porta de ferro que dava para o almoxarifado. Luz apagada, ninguém. Voltei correndo. Quando entrei novamente na sala de necropsia, a cena parecia saída de um pesadelo. O corpo estava sentado. As fitas que eu usava para segurar os braços estavam no chão, rasgadas. Ele não se mexia, apenas estava ali com o tronco inclinado, a cabeça levemente pendida para o lado e os olhos ainda abertos. Saí correndo da sala, esbarrei na maca, perdi o equilíbrio, bati a cabeça na parede oposta. Caí. Tudo ficou preto por alguns segundos. Quando abri os olhos, estava no chão, com sangue escorrendo do supercílio. Me levantei tonto, olhei ao redor. A sala estava vazia, o corpo não estava mais ali. Corri até a câmara fria, todas as gavetas vazias. O segurança da portaria não estava mais em seu posto. A recepção vazia, a luz do corredor acesa. Aquela noite se transformou num buraco de memória. O corpo foi encontrado pela manhã, deitado de novo sobre a mesa. Nu, com os braços cruzados no peito. E uma coisa mais. Havia uma marca em meu crachá. Um arranhão, como se unhas muito afiadas tivessem riscado o plástico. Desde aquela noite, nunca mais trabalhei sozinho. E toda vez que entro em uma sala de necropsia, verifico as travas 2 vezes. Não por precaução técnica, mas por medo, porque ele ainda está em algum lugar. Depois daquela noite, pedi transferência. Disfarcei o pedido como estafa, pressão emocional, excesso de horas. Mas a verdade era outra. Toda vez que via uma mesa de necropsia, a imagem daquele corpo sentado me vinha à mente como uma tatuagem gravada por dentro dos olhos. Só que mesmo longe, aquilo não me deixou em paz. Na nova unidade, em outra cidade do interior, tentei voltar à rotina. Plantões mais curtos, estrutura mais precária, mas menos movimento. Funcionou por uns dias, até a chegada de um corpo que me travou por dentro. A ficha dizia: homem não identificado, encontrado em estrada rural. Um déjà-vu grotesco. A descrição, o peso, o rosto eram idênticos ao da ocorrência anterior. Cheguei a pensar que fosse a mesma pessoa, mas os registros da polícia mostravam outra digital, outro sangue. Ainda assim, o cheiro, a pele, o formato do rosto. Era como encarar um gêmeo idêntico. Fiz o que podia para manter a razão, dizendo a mim mesmo que era coincidência. Mas foi só abrir a primeira incisão para o terror recomeçar. A pele estava quente, de novo. Aquilo era impossível. E mais uma vez, o bisturi não cortava como deveria. Era como cortar carne viva. As luzes do teto piscaram. O gerador da sala de apoio, que nunca dava problema, desligou com um estalo. E naquele segundo de escuridão senti, não vi. Senti, tinha alguém atrás de mim. Me virei rápido com o bisturi na mão, só para ver a sala vazia. Mas o corpo agora estava com a boca entreaberta e havia algo dentro, algo cinzento, enrolado, como um fio de cabelo grosso e comprido. Peguei a pinça e retirei com cuidado. Era uma linha, um fio costurado na parte interna da boca, costurado de dentro para fora. Segui puxando e descobri algo preso na garganta. Um pequeno papel, dobrado muitas vezes. Ao abrir, vi algo escrito com letra trêmula, borrada. Ele já acordou. Não sei se o recado era para mim ou para alguém antes de mim. Mas naquele momento, senti que não estava fazendo autópsia. Estava violando um segredo. Naquela noite, o necrotério foi invadido. As câmeras registraram uma sombra entrando e saindo pelos corredores, mas ninguém viu o rosto. O corpo desapareceu. Mais uma vez. Ninguém levou a sério. Disseram que era erro no registro, corpo duplicado, falha humana. Mas eu sabia, porque quando peguei meu jaleco no armário no dia seguinte, ele estava molhado, como se alguém o tivesse usado. Desde então, os casos se repetem, em cidades diferentes, nomes diferentes. Mas o corpo é sempre o mesmo.
como se ele estivesse me seguindo. Às vezes, sonho com ele. Outras vezes, acordo com a sensação de que tem algo deitado no chão do quarto. Mas eu nunca olho, porque sei exatamente o que vou encontrar. Hoje, enquanto escrevo isso, recebi um novo chamado. Plantão emergencial. Corpo sem identificação. Encontrado em estrada de terra, com expressão de horror congelada no rosto. A ficha já está em cima da minha mesa, e mesmo sem abrir, eu sei que é ele. Desta vez, não vou fazer a necropsia. Já estou de jaleco, mas não vou entrar na sala, porque sei que ele só está esperando isso, que eu acenda a luz, que encoste no bisturi, que olhe de novo dentro daqueles olhos, mas não vou. Desta vez, deixo para outro. Alguém que ainda acredita que todos os corpos estão de fato mortos. E se você um dia estiver sozinho numa sala fria e perceber que uma das gavetas se abriu sozinha, feche devagar. Não olhe para dentro. E nunca leia o papel que está costurado na boca. Plantão de madrugada é sempre mais silencioso. O tipo de silêncio que não acalma, mas pesa. Já estava acostumado com a solidão do necrotério. Era eu, o zumbido das lâmpadas e os 7 gavetões metálicos alinhados na parede. Só que havia algo no lado 7 que me incomodava há semanas. Um cheiro, talvez, ou o modo como a luz piscava ali. Eu evitava abrir aquele compartimento sem necessidade. Mas naquela noite, a ficha caiu como uma sentença. Homem não identificado, recolhido após atropelamento, lado 7. Suspirei. Peguei minhas luvas e fui. Quando puxei a maca, senti o ar mudar. Ficou mais denso. Umidade estranha, como se alguém tivesse respirado ali dentro por horas. O corpo parecia comum. Homem entre 40 e 50, vestes rasgadas, rosto desfigurado. Mas o que me travou não foi a aparência. Foi o que encontrei preso sob a unha do polegar direito. Um papel pequeno, dobrado 6 vezes, com apenas uma frase. Ele ainda não saiu. E não havia sinal de entrada de papel por ali. A necropsia começou normalmente, mas o corpo parecia quente e não era resquício de atropelamento. Não havia sangramento ativo, nem hematomas compatíveis. E pior, não havia coração. O tórax estava vazio, limpo, sem cicatrizes, sem trauma, sem cirurgia. Apenas um espaço onde o coração deveria estar, preenchido por algo escuro que parecia pulsar. Toquei com a pinça e aquilo se retraiu. Recuou, como uma criatura viva se escondendo. Larguei os instrumentos. Fechei o zíper do saco imediatamente. Fui lavar as mãos como um reflexo. E vi, no espelho da pia, uma sombra atrás de mim. Não se mexia. Só estava ali. Mas quando me virei, não havia nada. Voltei para a sala, mas agora havia outro corpo sobre a maca ao lado. Um que não estava lá antes. Peguei o registro. Era um corpo recolhido 3 semanas atrás. Já necropsiado, já enterrado. Pelo menos era o que dizia a papelada. Mas ali estava, sem etiqueta, sem documentação. E o lado 7 estava vazio de novo. Comecei a revisar os arquivos. Quis entender se havia algum erro nos registros. Encontrei algo. 8 casos de desaparecimento de corpos atribuídos a falhas de transporte. Todos tinham passado pelo lado 7. Todos homens, todos sem identificação, todos recolhidos à noite. E todos haviam deixado alguma frase em papel, costurada, enrolada, dobrada ou escondida no corpo. A partir dali tomei a decisão que talvez tenha sido meu erro. Resolvi passar uma madrugada inteira na sala. Tranquei as portas, desliguei as luzes da ala externa e fiquei observando. Um gravador de voz, um caderno de anotações e os olhos fixos no lado 7. Por horas, nada, até que o barulho metálico veio. A gaveta se abriu sozinha, mas o que saiu de lá não era exatamente humano. Era como uma silhueta arrastando os pés, com a pele grudada como couro velho. Os olhos eram fundos demais e havia uma linha preta no peito, como se o coração tivesse sido costurado de fora para dentro.
Ele passou por mim sem olhar, foi até o espelho, ficou ali e desapareceu, sem som, sem vento, sem marca. Fui embora antes do sol nascer. No dia seguinte, a câmera interna foi apagada. O gravador estava vazio, mas no meu bolso havia uma coisa, um papel molhado, enrolado com barbante. Nele, só isso. Agora você viu, agora você sabe, agora você pertence. Depois daquela noite, algo mudou em mim. Eu dormia mal. Via vultos nos corredores da minha casa. As luzes tremeluziam como no necrotério. Um som grave parecia me seguir. Não havia explicação médica ou psicológica. Eu sabia o que era. O lado 7 estava em mim agora. E havia levado algo que eu nem sabia que podia perder. Comecei a ter lapsos de tempo. Sumia por minutos, às vezes horas. Um dia, acordei no necrotério, deitado na maca. Ainda com roupa, mas o lado 7 estava aberto, vazio. Quando fui fechar, percebi. Havia marcas de arranhões nas laterais internas, como se alguém tivesse tentado sair ou entrar. Fui afastado por um tempo. Disseram que meu comportamento estava estranho. Disseram que eu falava com os mortos. Mas o que ninguém sabia é que eles respondiam. Sussurravam à noite. Um deles me dizia seu nome. Outro dizia que estava com frio, mas o do lado 7 apenas dizia volta. Na noite em que retornei ao trabalho, a energia caiu assim que entrei na sala. O gerador demorou quase 10 minutos para religar. Quando as luzes voltaram, o lado 7 estava aberto. E na maca, meu próprio prontuário, com data de entrada daquela noite. E uma etiqueta no peito, incompleto. Peguei o documento com as mãos trêmulas. No rodapé, escrito a caneta, falta devolver. O sangue sumiu do meu rosto. Olhei ao redor. Nada. Mas o gravador da sala ligou sozinho. E reproduziu minha voz, repetindo sem parar. Ele sabe, ele sabe, ele sabe. Fugi da sala, tranquei tudo. Mas o som do metal arrastando voltou a ecoar no corredor. Corri até a ala administrativa. Pedi demissão no mesmo instante. Não conseguiram entender o desespero. Eu só disse que o lado 7 estava vazio e que não deveria estar. Desde então, não piso mais em necrotérios. Mudei de cidade, troquei de área, mas ainda sonho com a porta abrindo, com a figura voltando. Às vezes, acordo com papéis no meu travesseiro, dobrado 7 vezes, sem palavras, só presença. Só o peso do que não deveria ter sido visto. Dizem que a medicina tem explicação para tudo, mas a verdade é que há corpos que não querem ser tocados, há coisas que não aceitam ser abertas, e o lado 7 era só um aviso. O verdadeiro necrotério é aquele que a gente carrega depois. Tem coisas que só quem trabalha com o morto entende. Eu falo dos silêncios estranhos, dos cheiros que aparecem sem motivo, dos olhos que não fecham por nada. Trabalhar num IML pequeno no interior me ensinou mais sobre os vivos do que sobre os cadáveres. E foi num desses plantões solitários que tudo começou a mudar. Era uma quinta-feira qualquer. O técnico que me acompanhava tinha faltado, então fiquei sozinho naquele prédio abafado, com gerador barulhento e refrigeração capenga. Chegou um corpo vindo da zona rural, homem de uns 50 anos, pele escurecida pelo tempo, causa da morte, indeterminada. O laudo preliminar dizia parada cardiorrespiratória, mas havia cortes finíssimos pelo corpo inteiro, como se tivessem passado navalha na pele, nenhuma gota de sangue na roupa, nenhuma resistência muscular nas articulações. O mais estranho, o corpo não tinha rigidez, era como se ele tivesse sido esvaziado. Coloquei o corpo na câmara número 12, que ficava num canto mais afastado, já com o motor oscilando há meses. Era comum a câmara parar e voltar sozinha, mas naquela noite ela desligou de vez. E o corpo, bom, ele não esfriava. Continuei o plantão, esperando o técnico de manutenção.
À meia-noite em ponto, ouvi o barulho de algo caindo na câmara refrigerada. Era como se alguém tivesse batido com força na porta interna de metal. Fui até lá devagar. Quando abri, o saco mortuário estava aberto, rasgado na diagonal, e o corpo virado de lado, com o braço esticado, apontando para mim. Não sei explicar a sensação. Era como se algo no ar vibrasse. Meu nariz sangrou. Voltei o corpo à posição inicial e reforcei o fechamento. Mas quando virei as costas, ouvi a porta metálica da sala de preparo bater sozinha. Só havia eu ali, e ninguém podia abrir ou fechar aquilo com o vento. Fui até a sala. Tudo aparentemente normal, mas a luz de presença da câmera acendeu sozinha. Liguei o monitor e vi o corpo da câmara 12. Só que ele estava de pé, parado, no canto do vídeo, ao lado da maca, imóvel, mas ereto. Pisquei. A imagem sumiu. Corri de volta até a câmara. Abri. Corpo lá, deitado. Mas o saco estava agora completamente rasgado. E o número 12 tinha sido riscado com algo como unha e substituído por um 0. Voltei para minha sala, tranquei a porta, liguei o computador para escrever tudo, mas o teclado só digitava uma frase: "Você já sabe o que ele quer." Parei. O gerador apagou naquele momento, tudo escuro, apenas a luz de emergência. Peguei minha lanterna e fui verificar o disjuntor. No corredor, escuro e silencioso, escutei os passos atrás de mim. Mas quando virava, nada, só o frio. Um frio que não vinha da câmara, vinha de algo mais profundo. Segui andando até a sala de energia. A lanterna começou a falhar. De relance, vi uma sombra passando de uma sala para outra. Uma silhueta com movimentos trêmulos, irregulares, como se algo estivesse tentando imitar um corpo humano, mas sem saber como. Ao chegar no quadro de força, vi que nenhum disjuntor estava caído. Mas a chave da câmara 12 estava arrancada, a fiação derretida, como se tivesse sido queimada de dentro para fora. Eu não queria voltar, mas precisava trancar a porta daquela câmara e me certificar de que o corpo ainda estava lá. Caminhei até a câmara 12 como se atravessasse um pesadelo. O corredor estava mais gelado do que antes, mas não havia som de motor algum. O silêncio era absoluto, denso, como se o ar não vibrasse mais. Quando coloquei a mão na maçaneta, senti calor. Calor. Como se ali dentro estivesse aceso algo vivo. Abri devagar. O corpo estava deitado, mas não como eu deixei. A cabeça virada, olhos abertos, mirando direto para a porta. E os olhos não eram os mesmos. Estavam molhados. Molhados, como se alguém ainda respirasse atrás deles. Saí correndo, tropeçando nos meus próprios pés e bati a porta. Voltei para a sala de monitoramento. O computador tinha reiniciado sozinho. No lugar do prontuário, havia apenas um arquivo de texto com uma frase: "Você já negou antes. Ele lembra." Aquilo não fazia sentido. Não havia nenhum histórico de retorno daquele cadáver. Nenhum. Até aquela madrugada. Peguei o celular para ligar para o diretor do IML. Mas não havia sinal, não havia rede. Olhei pela janela e vi que a cidade inteira parecia apagada. Nenhuma luz, nenhum carro, nenhum som. Como se eu tivesse sido arrancado de onde estava e jogado em algum canto isolado do mundo. E ali ele me esperava. Às 3h20 da manhã, ouvi a maca da sala de necropsia arrastando. O som metálico ecoou pelos corredores. Pensei em sair correndo, fugir, mas a porta da frente estava travada, com o ferro da tranca entortado, como se alguém tivesse forçado de fora para dentro, ou de dentro para fora. Com a lanterna em mãos, fui até a sala. O que vi, não vou esquecer jamais. O corpo estava em pé, com os braços ao lado do corpo, parado, como um boneco. Mas atrás dele, na parede branca, haviam palavras escritas com sangue seco. Letras tremidas, como se escritas por dedos em espasmo. Ele nunca morreu. Aquilo me quebrou. O corpo voltou à posição deitado no segundo seguinte. Sim, simplesmente apareceu deitado novamente.
Mas no meu braço havia marcas. 3 arranhões paralelos, frescos, sangrando devagar, como se eu tivesse sido agarrado no sonho de alguém que me odeia e me conhece. Esperei o dia amanhecer trancado no banheiro dos funcionários. Quando o técnico chegou, fingiu não ver nada errado. Disse que a energia tinha voltado durante a madrugada e que a câmara 12 estava funcionando normalmente. Mas quando fui checar os dados, não havia nenhum corpo registrado com aquele nome. Procurei nas fichas, nos arquivos do sistema, em chamadas da funerária, registros da polícia. Nada. Nenhum homem vindo da zona rural. Nenhuma vítima com aquelas marcas. Nenhuma entrada no dia anterior. O quarto frio número 12 estava vazio. O saco que usei, desaparecido. Levei dias para digerir aquilo. Pedi transferência. Hoje trabalho num hospital, longe de necrotérios. Mas até hoje, quando alguém me chama de madrugada e o corredor fica vazio demais, escuro demais, sinto a presença. E sei, a câmara 12 ainda me espera, com os olhos abertos, e lembrando o que eu neguei. Eu não sei se aquilo foi um erro de registro, uma falha nos papéis, ou algo muito mais profundo do que a minha mente aguenta. Só sei que, em 32 anos como médico legista, nunca tive medo de olhar um corpo. Até o dia em que precisei olhar 2 vezes o mesmo, em semanas diferentes. Foi numa quinta-feira, fim de mês, plantão cheio. Recebemos o corpo de um homem não identificado, vítima de atropelamento na BR, perto de uma curva onde já vi todo tipo de desgraça. O rosto dele estava desfigurado, mas o corpo ainda fresco, sem sinais de decomposição. Vesti os equipamentos e comecei o exame. Tudo parecia normal. Análise das fraturas, medições de impacto, coleta de amostras, mas havia algo estranho, um detalhe mínimo. Na pele do peito, acima do lado esquerdo, tinham cicatrizes que pareciam velhas demais. Não faziam sentido em um corpo tão recente. E mais estranho ainda, ele sorria. Sim, o rosto dele, mesmo arrebentado, parecia estar sorrindo. Não era um espasmo muscular. Já vi aquilo antes, claro, mas esse era diferente. Era como se os lábios tivessem voltado àquela posição depois do impacto, como se o corpo tivesse escolhido esse gesto. Registrei tudo, fechei o saco e o enviei ao necrotério. 3 semanas depois, outra ocorrência. Um corpo vindo da mesma rodovia, causa da morte. Queda de barranco e múltiplos traumas. Quando abri o saco, minhas mãos congelaram. Era ele, o mesmo rosto, o mesmo corpo, as mesmas cicatrizes, só que agora mais machucado e sorrindo igual da primeira vez. Chamei o técnico, pedi os registros do caso anterior. Segundo os papéis, o corpo foi liberado e cremado. Nome indefinido. Nenhuma reclamação de família. Os arquivos do crematório confirmavam a entrada, mas a ficha de saída estava em branco. Como se ele nunca tivesse deixado o necrotério. Na madrugada seguinte, fui até a sala fria. Precisava checar por mim mesmo. A câmara 22, onde eu havia deixado aquele primeiro corpo, estava trancada com cadeado. Mas o vidro estava trincado e por dentro havia um saco vazio, aberto, com o zíper arrebentado. Era impossível, ou não era. Comecei a ter sonhos com ele, sempre o mesmo. Estou no necrotério, sozinho, escrevendo o laudo e ouço o zíper se abrir. Quando olho para trás, ele está em pé, me encarando, sorrindo. No sonho, eu nunca consigo gritar. Só acordo suado, o coração disparado e com o cheiro de formol no ar. Os registros começaram a falhar. O computador travava quando eu digitava o nome dele, mesmo sendo só desconhecido. Câmeras de segurança mostravam falhas nos horários em que os corpos eram movimentados. E em 2 finais de plantão, encontrei o mesmo saco de cadáver no corredor, sempre vazio, sempre aberto. O diretor do IML dizia que eu estava estressado. Me deram 1 semana de folga. Mas antes de sair, eu deixei uma câmera escondida na sala de necropsia. Quando voltei, fui direto assistir. E no vídeo,
Vi alguém de pé na sala às 3h18 da madrugada. Era ele. Só que dessa vez ele me olhava pela lente. Fiquei paralisado diante do vídeo. A imagem era clara. Ele estava ali, parado, no meio da sala, como se soubesse que estava sendo filmado. Não se mexia, não respirava. E ainda assim, havia algo pulsando nele. Como se o corpo não estivesse exatamente morto. Como se fingisse. Fui até o arquivo e procurei tudo o que pude sobre casos parecidos. Encontrei menções antigas, dos anos 80, relatando um homem com traços semelhantes aparecendo morto 3 vezes em cidades diferentes. As fotos eram borradas, mas a cicatriz no peito era a mesma. Na semana seguinte, um técnico novo entrou em pânico durante a troca de turno. Disse ter visto um homem nu, sujo de sangue, andando pelos fundos da câmara fria. Quando o segurança foi verificar, encontrou apenas marcas no chão, como pegadas, mas de pés descalços saindo de dentro da câmara 22. Eu pedi as imagens das câmeras novamente. Durante exatos 11 minutos, o sistema parou de gravar. O mesmo tempo que levou para o técnico sair correndo do setor. Aquilo estava indo longe demais. Pensei em queimar os registros, em sumir com tudo, mas uma parte de mim queria entender. Voltei à sala de necropsia com uma garrafa de cachaça e um crucifixo no bolso do jaleco. Esperei até a madrugada. O relógio virou 3h18. As luzes começaram a piscar e o frio ficou insuportável. Eu tremia, mas não era só de medo. Era como se a própria sala recusasse aquele momento. A maca deslizou sozinha vinda do fundo, e nela, o corpo, com o mesmo zíper arrebentado, com o mesmo sorriso. A pele estava diferente, gélida, mas viva. Me aproximei com a mão trêmula e toquei de leve no braço. Na mesma hora, os dedos se fecharam em volta do meu pulso. Gritei e me afastei, tropeçando em uma bandeja de instrumentos. Ele se sentou lentamente, sem fazer som. Me encarou. Aquilo não era raiva, não era dor. Era um aviso, um olhar que dizia, eu volto quando quiser. E então, deitou novamente, como se tivesse só vindo me lembrar disso. No dia seguinte, pedi transferência. Nunca mais voltei ao IML. Nunca mais mexi com corpos, mas a imagem dele, o sorriso dele, ainda está aqui. De vez em quando, sonho com a maca deslizando, ou escuto o zíper abrindo ao fundo da minha casa. E tenho certeza, ele ainda está por aí. Talvez em outro necrotério, talvez em outro saco, fingindo que é só mais um corpo esperando identificação. Mas eu sei. E se um dia você encontrar um homem com uma cicatriz antiga no peito e um leve sorriso no rosto, reze para que ele continue fingindo. Se parar de fingir, já vai ser tarde demais.